Fala galera, bem-vindos à nossa primeira aula aqui do Creative Lab, a nossa aula de fundamentos de prompt. E essa aula aqui, galera, é uma aula bem introdutória, pensando que tem muita gente aqui que está entrando nesse universo de inteligência artificial, geração de imagem, e às vezes não tem nem ideia direito o que é um prompt, como funciona, e principalmente o prompt aplicado à geração de imagem, né? Então, como que funciona isso aqui? A inteligência artificial, galera, ela foi treinada de uma forma que ela não... A linguagem do ser humano, com muitos agregadores, com uma comunicação às vezes um pouco confusa, isso não serve tão bem para alimentar ela. Então, quando a gente vai falar com a inteligência artificial, pedir alguma coisa, a gente tem que ser direto e objetivo com o que a gente quer. Quando se trata de gerar uma imagem, a gente tem que ser bem específico. A gente começa com o seguinte: o que eu quero na imagem? Quem é o personagem central? Beleza, esse é o primeiro ponto. O que ele está fazendo nessa cena? Beleza, esse aí já é o segundo ponto. Onde ele está? Que tipo de elementos visuais tem nessa cena? Como é que é a iluminação dessa cena? Tudo isso são elementos que vão dando especificidade para o meu prompt. Então, se eu pego e digito assim, vamos supor que eu quero fazer uma imagem do meu produto, e o meu produto é uma sandália. Então, eu vou botar sandália. Beleza, o que é? É uma sandália. Aonde ela está? Sandália em um fundo branco de estúdio. Beleza, e como é que é esse fundo branco de estúdio? Bem iluminado. O que essa sandália está fazendo? Ela está flutuando? Ela está parada? A gente pode fazer uma viagem aqui. Ela pode estar flutuando para fazer uma imagem meio surrealista ou não. Ela pode estar, tipo, encostada no chão. Isso aqui já vai me gerar uma imagem razoável. A questão é, quanto menos detalhes você coloca no prompt, mais você deixa em aberto para a inteligência artificial escolher fazer como ela quer. Então, se eu peço para ela me gerar essa imagem, ela vai me gerar uma imagem. Vamos ver? Ó. Então, beleza. O que a gente entendeu aqui? Sandália é um fundo branco de estúdio, bem iluminada, encostada no chão. Tá certo isso aqui, essa imagem que ele gerou? Tá certo. Eu não especifiquei que era um par de sandálias. Eu não especifiquei qual era o material da sandália. Então, ele me gerou uma sandália com ela marrom e no fundo branco aqui. Beleza. Mas agora, e se eu começar a detalhar mais? Aí eu boto um par de sandálias velhas, desgastadas, em um fundo branco, bem iluminado, com partículas voando sutilmente na frente da sandália, com uma luz volumétrica gerando uma composição muito impactante. Aqui a gente já colocou muito mais detalhes. Eu falei como que é a sandália, eu falei que é um par de sandálias, eu expliquei como que vai estar essa luz. Se eu quiser, eu posso ainda especificar ainda mais. A luz faz um reflexo forte na dobra de metal da sandália. Que faz um... Enfim, eu posso dar detalhes infinitamente. Só que aqui, o ponto é... Como que você vai saber quais detalhes você dá? Como que você pensa, tipo... a luz volumétrica, é tirado por uma câmera Sony A4, não sei das quantas, e é um leve desgaste que está acontecendo na metade do não sei que da sandália. Então, assim, quem que tem a capacidade de colocar esses detalhes na imagem é, quem já estuda isso, quem estuda direção de arte, quem estuda direção de imagem, quem é designer que conhece esses termos e está acostumado. Nesse caso aqui, o diferencial do
meu agente que eu criei e treinei, eu treinei ele baseado nos melhores prompts com nível de detalhe. Então, quando você faz um pedido genérico para o meu prompt, como uma sandália em um fundo branco de estúdio, bem iluminada, encostada no chão, ele não vai aceitar esse prompt. Ele vai pegar e vai buscar na base de conhecimento e vai entender como que ele vai fazer uma imagem detalhada dessa sandália, entendeu? Então, esse é o diferencial, porque na prática, você não precisa saber como que você faz tantos detalhes. Isso aqui, ele dá detalhe demais. Cara, se eu botar para traduzir, olha isso. Traduz. Vocês vão ver o nível de detalhe que ele dá. Aqui, essa é a graça. E aqui você também pode, por exemplo, pegar esse último prompt e falar: analise esse meu último prompt. Sugira 10 melhorias. Aplique. Gere outro prompt mais completo. Eu posso fazer isso com o próprio ChatGPT, mesmo que não seja o meu agente. Só que o meu agente tem uma série de parâmetros e treinamentos que vão gerar uma descrição mais assertiva, principalmente focando para o uso comercial, porque eu treinei ele com base em criativos validados e imagens que foram usadas comercialmente em mercado, para e-commerce, para tráfego de infoprodutos, para social media, para criadores de conteúdo. Então, ele tem uma assertividade muito maior. Esse é o diferencial aqui do Visual Prompt Pro. Eu criei um agente que analisa imagens só para pegar essas análises e alimentar ele com dados. Por isso que ele é tão robusto, por isso que ele é tão forte. E ele é consistente, entendeu? E eu criei uma UX porque eu passei a minha vida toda fazendo criativos e fazendo muitas artes. Então, eu sei o que tem que ter nessa arte, eu sei como que eu comunico isso, e dessa forma eu treinei ele para ele ter essa minha assertividade, só que dentro de um agente treinado. Então aqui, ele vai fazer a mesma coisa, ó, prompt melhorado, vai dar um prompt longo. A gente pode gerar essa imagem e a gente vai ter uma imagem bem bonita aqui também, ó. Gere essa imagem. Então você entende como que a graça aqui é você usar a inteligência artificial para melhorar a forma que você usa a inteligência artificial. Você não vai ficar tentando adivinhar o que ele está colocando aqui. Se você pegar e ler tudo que ele colocou aqui no prompt, você pode analisar esse prompt e falar: pô, não é isso que eu quero, porque a minha sandália não é feminina, é uma sandália masculina. E eu não quero um piso branco limpo, eu quero um piso sujo. E eu quero uma iluminação, eu não quero uma iluminação difusa, eu quero uma iluminação dura. Para que você não tenha essas informações. Então, ele gera para você, você coloca no gerador de imagem, e aqui no caso, eu já vou jogar direto no Sora, que aqui no Sora a gente tem uma interface muito mais amigável para a gente gerar. Ó. Aqui eu consigo colar, eu consigo escolher o formato direto, e eu consigo gerar até, se você tiver o plano Plus, você consegue gerar até 2 variações, e você pode fazer 2 pedidos na fila. O meu plano é o Pro, então eu consigo gerar 4 variações e até 5 pedidos na fila. Vou botar para gerar 4 variações aqui dessa sandália e a gente compara. E detalhe, galera, eu não sei qual imagem que vai ficar mais bonita aqui, eu não tenho como saber. O que eu sei é, para uso comercial, quando você usa o meu agente, ele te dá criativos, ele te dá imagens que têm composições muito mais harmônicas e que trazem mais resultado porque ele foi treinado com base num banco de dados que tem esse objetivo. Então, vamos esperar ver o que o meu prompt vai entregar aqui. E aí a gente dá uma olhada. Então aqui, show! Aqui a gente tem essa imagem aqui, ela é muito mais, digamos, comercial, né? Ela parece muito mais verdadeira, ultra realista, que é esse o objetivo do agente, que é gerar imagens comerciais e não fazer um negócio ultra, não sei o que, não é essa a proposta. E aqui a gente tem uma imagem que tem até esse brilho aqui, ele fez a luz e tudo mais. E agora, e se eu fizer a mesma coisa que eu fiz com essa imagem aqui, e se eu fizer com a imagem que esse prompt me gerou? E se eu falar, pegar essa imagem, copiei, vou voltar aqui para o Visual Prompt Pro e vou falar. E repara como é que eu falo com ele, eu não vou falar em linguagem técnica, eu não estou escrevendo um prompt, eu estou conversando com o meu agente
que decifra prompt. Então, o que eu vou fazer? Ficou muito bom, mas quero que seja um par de sandálias, ao invés de só uma. Também quero 10 sugestões para deixar essa foto mais chamativa para meu produto. Aplique elas e me manda mais um prompt. Você entende como que é o poder disso? Como que eu consigo pegar a própria inteligência artificial e ela me entrega uma coisa maneira? Aí eu pego e mando para ela e falo assim, tá maneiro, mas e se eu quiser 10 vezes mais maneiro? Ela vai entender o que ela acha que é 10 vezes mais maneiro e vai me dar aqui, ó, o par completo, sombras realistas, brilho suave, reflexo leve no chão, câmera mais próxima, degradê, iluminação cruzada, ângulo da câmera, bloom suave. Ou seja, eu não tenho a menor ideia de como em pensar em tudo isso. Mas o meu agente e o próprio GPT vai jogando ideias. O meu agente, ele quase sempre vai gerar resultados melhores e mais satisfatórios e mais ultra realistas e mais impactantes do que você ficar usando o chat GPT normal. E é por isso que eu criei ele, porque eu uso muito para isso e eu precisava. Então, ó, eu vou colar aqui. Minha imagem horrorosa aqui. Tá, vamos... Opa, perdão. Na verdade, eu já vou aqui direto em Edit Prompt. Então aqui, se você botar em Remix, ele vai usar essa sandália aqui como referência. Então assim, ele já zerou essa sandália. Se essa sandália para mim tá boa, ou seja, se eu não tenho um modelo específico de sandália que eu quero, tanto faz. Se eu tenho uma sandália específica que eu estou vendendo, eu já teria colocado a foto da minha sandália aqui. No caso, como eu estou fazendo só um tutorial aqui para você, mostrando como é que você consegue ir melhorando o prompt, esse daqui, galera, na verdade, é o que eu chamo de prompt stacking, que você faz um prompt, gera a imagem, joga de volta no Visual Prompt Pro, pede para ele melhorar, pede para ele mudar tal coisa, joga. Maneiro, muda tal coisa, bum. E você vai como se você tivesse com um designer 24 horas com você, lapidando o criativo, a imagem, o criativo que você está querendo fazer. Então, ó, vamos gerar aqui mais 4 imagens dessa, ver como é que vai ficar depois dessas 10 melhorias. E aí a gente avalia depois. E aí, a questão é essa. Numa próxima aula eu vou aprofundar mais esse Visual Prompt. Eu vou ficar um tempão aqui fazendo um vai e vem maneiro para mostrar para vocês. Nessa aula aqui eu queria mostrar para vocês o fundamento do prompt, como que você pensa na hora de dar um prompt e como que você não precisa saber quase nada de prompt para você poder fazer imagens maneiras, porque a inteligência artificial já sabe, tá? Então, eu coloquei um PDF aqui embaixo com algumas diretrizes importantes, caso vocês queiram consultar, de elementos que compõem um prompt profissional. Caso você queira dar uma estudada e ter um direcionamento mais assertivo no sentido de o que eu consigo melhorar aqui, entendeu? Sem deixar totalmente em aberto para a inteligência artificial. Para 90% das pessoas, eu recomendo que você não entre muito nessa noia. Pergunta para a inteligência artificial como que melhora, pergunta para a inteligência artificial como que faz essa imagem ficar mais chamativa para vender meu produto, como que faz esse criativo ter mais o que vai fazer esse criativo ter um CTR mais baixo, o que vai fazer essa imagem chamar mais atenção no meu feed. Pergunta para a inteligência artificial, porque ela vai saber muito mais do que você tentando entender qual que é o fator que vai fazer esses efeitos que você quer. Então a gente vem aqui, já deve estar terminando de gerar a imagem. E para terminar também tem a questão dos erros comuns, que é tipo, você ser muito vago, eu quero uma foto bonita. Nesse caso aqui do agente, também não é um grande problema isso, porque o agente vai interpretar foto bonita e vai colocar isso em parâmetros. Então é tranquilo. Agora, misturar estilo cartoon com realista vai virar uma viagem, entendeu? Não é um nem outro. Você pode tentar se quiser, não tem certo ou errado e às vezes o resultado pode ser comum. Mas aí eu coloquei alguns parâmetros ali e são coisas que acontecem, mas como vocês têm acesso ao agente, se cair em algum erro desses e a imagem não ficar boa, você só printa, volta com a imagem para o agente, pede para ele melhorar o prompt e está resolvido. Ele vai te mandar um prompt corrigido e assim você tem assertividade, velocidade e volume de entrega. A gente tem aqui, ele me gerou as sandálias.
E a gente pode observar que tá realmente uma imagem, tipo assim, linda. Isso aqui tá muito bonito. É, mas eu não gostei porque elas estão meio que flutuando, né? Então, o que eu vou fazer? Muito simples. Vou printar, vou voltar com ele aqui. Vai ficar muito bonito. Mas as sandálias precisam estar encostadas no chão, respeitando a gravidade, igual um ser humano normal, né? O que ele vai fazer? Vai corrigir o prompt. E isso aqui, galera, é aquela história. A gente para pensar no que você precisaria para ter uma foto desse nível aqui, sem a inteligência artificial. Você precisaria contratar um fotógrafo você precisaria alugar um estúdio, precisaria alugar a iluminação para tirar essa foto. Aí você precisaria tirar um dia para levar suas sandálias ao estúdio. E aqui você consegue fazer em 3, 5 minutos, gerar essas imagens da sandália. Eu vou em Edit Prompt, boom, colo aqui e pronto. É aí que a gente percebe como que o mundo está mudando de verdade. E aí em 5 minutos e 2 refações, a gente vai ter uma imagem de estúdio absurda, linda, entregando um visual bizarramente potente para a gente vender as nossas sandálias, caso seja seu interesse. E aqui a gente tem a nossa foto final do nosso par de sandálias no estúdio e, sinceramente, todas estão muito bonitas. Vocês podem perceber que elas não estão seguindo um padrão assim, essas têm 2 linhas, essas têm uma. Isso porque eu não mantive a foto original como remix. Eu já cliquei para editar direto o prompt inicial. Se eu quisesse manter, era só eu, ao invés de clicar aqui em Edit Prompt para refazer o prompt inicial, eu clicava aqui em Remix, que aí ele usaria a sandália como base, beleza? Mas então, como a nossa aula é introdutória, eu acredito que vocês já aprenderam bastante coisa maneira aqui com esse conteúdo. E a próxima aula vai ser onde eu vou mostrar assim completamente as possibilidades dentro do agente, de tudo o que você pode fazer para gerar todo tipo de imagem, qual tipo de hacks que você consegue usar para maximizar aqui esse agente treinado para fazer artes comerciais, beleza? Então, até a próxima.